E aí, gurizada imortal, tudo bem com vocês? Eu imagino que não, mas bora mesmo assim para essa análise. Eu sou o Rakan. Fala, gurizada gremista, sou o Alan e vamos para hoje um dia aí que queríamos esquecer, né? E bom, a gente vai falar um pouco, fazer uma análise rápida do jogo aqui, e depois a gente vai comentar um pouco mais a fundo da escalação do Grêmio, o que a gente acha que o Renato errou, o que a gente acha que ele acertou também. Diz aí, Alan, o que tu achou desse jogo? Eu achei esse jogo uma vergonha, né? Sinceramente, eu não acho nada, tenho certeza. Esse jogo foi vergonhoso. O que houve, o Santos com crise de impeachment, teve presidente impeachmentado, tá com salário atrasado, uma confusão no clube sem dois principais jogadores. E o Grêmio vai lá e toma 4-1. Pra mim é um fiasco. Já dizendo aqui, o Renato não é maior que o clube nunca. Nunca. Eu acho que ele errou na escalação, Rakan. Eu acho que ele errou na escalação do Grêmio. Foi o ponto principal pro jogo. Tu acha que faltou, tu imagina que faltou foi raça, vontade, foi além da escalação, tu acha que faltou raça também? Porque a gente viu um Grêmio meio apático. Rakan, eu não sei qual a tua opinião, mas pra mim, um jogador que vai dar coletiva, que é um jogador reserva, que chegou faz um mês e 15 dias no Grêmio que seja, dá uma nota, falar por um elenco na desclassificação de uma semifinal vergonhosa de 4-1, pra mim não existe, cara. Pra mim eu quero jogador com sangue quente. Eu quero jogador que entre e faça o que o Diego Souza fez, cara. O Diego Souza, por mais que seja o mais fixo do fixo na área dos atacantes, ele voltou pra trás. Teve uma hora no momento do jogo que eu pensei que o Diego Souza era zagueiro. Ele tava do lado do Jeromel e tava do lado do David Braz, fazendo linha com o lateral e fazendo a jogada. Eu quero isso, eu quero jogador que dê tapa em goleiro, eu quero jogador que vá para cima, que leve amarelo na catimba. Eu quero sangue. O Grêmio ontem tomou o primeiro gol, parece que sumiu. Levou os 10 segundos do primeiro tempo, sumiu. O Grêmio ficou acadelado no jogo, cara. O Grêmio ficou. Não tem palavra para dizer. Eu tô indignado com o que houve ontem. Eu tô indignado, Rafa, eu tô indignado. Não sei qual é a tua Bom, opinião, como é que tu viu o jogo. eu acho que a gente tinha comentado do Jean-Pierre no podcast e eu acho que apesar dele estar lá, ele ter jogado mal, eu acho que foi o que influenciou muito no jogo, tanto que foi ele que deu o passe errado nos primeiros 10 segundos lá e deu o gol do Santos. Eu acho que o fato do Jean ter errado abalou o time inteiro. E tu falou de raça, de vontade. Eu acho que faltou o Kahneman, eu acho que teve algumas substituições erradas. A gente viu o Luiz Fernando, que a gente critica bastante ontem. O Luiz Fernando, ele não é um cara ruim assim. Ele é um cara que ele não tem coragem de fazer as coisas. Ele sempre chega na linha de fundo e ele não cruza, ele toca para trás. Então eu acho que eu também concordo contigo na parte da escalação. Eu acho que o Renato errou algumas coisas da escalação. Mas teve alguns pontos, mas teve alguns jogadores que se destacaram. Por exemplo, eu gostei da atuação do Ferraz, gostei da atuação do PP, Diego Souza, eles queriam ganhar, Diogo Barbosa também. Mas teve outros jogadores aí que foram bem patéticos, né? São jogadores aí que a gente vê que não. Que tentaram, na verdade, ir atrás do título. Como eu falei antes, o Diego Souza, o cara tava voltando lá atrás. Todo mundo acha que brinca até com o Diego Souza, o cara é pé fixo na área. E ontem, cara, tomando um baile de futebol, o Diego Souza vindo do ataque pra vir pra defesa fazer jogada, desarmar. Você tem o Matheus Henrique no meio, tinha o Turin no meio pra correr, que era muito mais perto, cara. Aí vem me falar que não é técnica. Pelo amor de Deus, pra mim, e isso eu acho que é uma questão lógica, se o jogador tá no meio campo, é mais fácil dele conseguir ajudar na marcação no sistema defensivo do que um atacante que é lá no ataque. Sim, E eu sim. vi isso, cara. Eu não. Eu vi, como tu disse, esses mesmos jogadores que tu pontua com o acréscimo do Tassiano, que eu acho que entrou bem, Não, o participou, Tassiano jogou bem, jogou bem. e um acréscimo do Matheus Henrique também quis muito, ele errou muito, mas ele foi porque ele deu muita cara a tapa no jogo. Eu acho que o Grêmio ficou mais no sangue frio mesmo, cara, porque assim, ó, aqueles primeiros 10 segundos, o time, quando deu a saída de bola, a gente já viu assim, não sei se tu percebeu também isso, Rakan. Mas, cara, tu dá o olho no time saindo a posse de bola, eles já estão abalados.
Gol em 10 segundos, meu Deus, a gente precisa de 2 gols aqui dentro da Vila Belmiro. Não sei como é que tu viu essa parte também. Não sei se tu viu eles apavorados com o jogo. É, porque geralmente quando tu sai a bola no meio de campo, a bola não chega na defesa. Os atacantes tocam a bola, vai pro meio e já joga pra lateral. Mas aí tu recuar logo pra zaga, dá a entender que os caras estão realmente apavorados. E era o que o Grêmio parecia apavorado com medo do Santos. Sendo que no papel tinha uma equipe muito melhor. Só que eu acho que o que faltou foi coragem, vontade e raça de ganhar. Eu acho, não tenho certeza, o salto alto do Renato é aquela maldita frase, cara. Com todo respeito ao Renato, comemorei muito a Libertadores, cara. Comemorei muito a Copa do Brasil. Comemorei pra caralho a nossa Recopa em cima do Independente, cara. Assim, ó, tu é ídolo, mas tu não é maior que o Grêmio. Tu não tem um valor maior que o Grêmio. Tu tem erros, bota a cara a tapa, admite, seja homem, cara. Fala que tu errou. Bom, vamos falar um pouco então da escalação do Grêmio aqui. No gol, o Vanderlei, que foi bem criticado. E pessoalmente eu acredito que ele errou foi o terceiro gol, se eu não me engano, que bateu o autismo. Mas eu acho que o Vanderlei fez boas defesas, só que ele não estava num bom dia, eu acho. Acho que não foi um bom dia para todo mundo, o elenco do Grêmio. O elenco do Grêmio inteiro foi um jogo, como a gente comentou depois do jogo, cara, foi um jogo atípico, foi um jogo que tu vai ver uma vez na vida acontecer, e depois não acontece mais. Foi um jogo muito estranho, do mesmo jeito que o Santos fez um gol em 10 segundos, o Grêmio com um minuto e meio, podia ter devolvido com a bola do GPR na trave. Então foi um jogo atípico, acho que a gente não pode jogar um time inteiro assim pelo que ele desempenhou na última partida. Mas eu, mais do que nunca agora, eu acredito que o foco, mais do que nunca, seja a Copa do Brasil. Então tu acha que. Tu pensa que quem foi o culpado dessa derrota foi os próprios jogadores, o time em geral, um jogador, ou foi o Renato? Não, foi o time em geral, cara. O time e o Renato junto em geral. Eu acho que quando ganha, não ganha só um. Quando perde, não perde só um. O Renato diz isso muito nas coletivas. Ele fala isso há muito tempo. Eu acredito nisso, cara. Eu levo fé nisso. Não acho que o Vanderlei falhou nos gols, como tu disse antes. Não acho que o Vanderlei falhou. Eu acho que no Não, ele primeiro jogo, falhou no sim. terceiro. No terceiro. É, eu já não acho que ele falhou. Enfim, no primeiro jogo, ele até concorda, até ele falhou. Não precisava ter saído numa bola que o Michael tava em cima marcando o jogador. Mas nesse jogo foi um jogo atípico, foi um jogo muito estranho, muitas bizarrices acontecendo. E se provou o Santos aí agora pelo menos no emocional, e eu acredito que a final seja entre River e Santos. Bom, eu espero que seja entre Racing e River, né? Não quero ver esses vagabundos passando aí. Mas eu ainda acredito que o River vai ser o campeão de novo. É um time muito forte. Já tá há alguns anos aí, desde 2015, esse time mais ou menos o mesmo, vai mudando poucas peças. E a dupla de zaga do Grêmio nesse jogo hoje, eu acho que nesse jogo de ontem, né, que a gente tá gravando quinta, eu acho que o Renato errou em colocar o David Braz. O Jeromel jogou um pouco mal, mas o David Braz, olha, parecia um carro 1.0 subindo aquelas lombadas de Novo Hamburgo. Ele parecia cansado em todo o lance. E a gente falou de raça, vontade. É o que o Kahneman tem, cara. Eu acho que o Kahneman deveria. Eu tenho certeza que o Kahneman deveria ter jogado aquele jogo e o resultado poderia. Talvez não mudasse o resultado, mas seria menos vergonhoso. Olha, eu não sou nenhum fisiologista, não sou nenhum médico, mas se o departamento médico disse que o Grêmio não tinha, disse pro Grêmio, na verdade, que não teria condições do Kahneman jogar, eu acho que o David Braz com certeza era a opção certa e eu vinha comentando já que o David Braz era uma contratação do Grêmio na temporada que ninguém comentava, mas foi uma contratação que agregou muito pro Grêmio, porque ele é um zagueiro atacante, ele é um zagueiro artilheiro que faz gol. E se ele tem mais condição que o Kahneman, eu acho que tinha que jogar ele também. Ontem, eu concordo, fez uma partida pífia, uma partida assim, ó, a nível de, com todo respeito, como no último podcast, a nível Ipatinga, cara. Foi um jogo que ele se escondeu. Não, é que eu penso assim: se o Kahneman tava no banco é porque ele tinha condições de jogar.
Então, colocar o David Braz, que já tá. Não é o primeiro jogo que ele vem jogando mal, já é uns 2, 3 que ele vem assim. Eu sei que ele joga bem na questão de ataque, essas coisas, ele sobe bastante. Só que ele é um zagueiro. A função dele é lá atrás. E se lá atrás ele não resolve, é complicado. E os laterais, o que tu viu deles aí? Diogo Barbosa e o Orejuela, que foi substituído pelo Ferraz. Então, na lateral foi o que eu tinha previsto, né? Eu tinha previsto o Ferraz na direita e o Pinares lá na frente, mas não foi isso que aconteceu. Então, inclusive por isso eu acho que foi um erro do Renato na escalação, como a gente concordou. Porque o Ferraz ele é mais construtor de jogadas, Rakan. Ele é um cara que não tem aquela explosão física, ele não te dá aquele vigor que o Orejuela dá. Mas ele dá muita composição de passe pro Grêmio, ele dá início de jogada. E eu penso que não adianta ter uma correria, tu tabelar e correria, chegar na linha de fundo e cruzar e ser isso o jogo inteiro. Eu acho que na lateral passa muito pelo passe, pela tabela, É, pela o, triangulação até chegar ao ataque. Então acho que começou a escalação do Renato mal já, quando ele optou pelo Orejuela titular do que o Ferraz. E não sei se foi uma zica ou alguma coisa, mas além de tomar 4-1, um jogo atípico, um jogo estranho, ainda perdeu o Orejuela por lesão e ter que botar o Ferraz titular. Só que a pior parte ainda é ter colocado o Pinares, que eu acho que muito passou o jogo por ali, o Pinares como um criador de jogadas, um meio de criação junto com o Jean-Pierre. Eu até comentei contigo, eu acreditei que o Grêmio ia conseguir fazer o empate. Mas o Pinares, infelizmente, ele mostrou de novo que ele não é um meio de criação. Ele é um ponta, ele vai disputar a vaga com o Luiz Fernando, com o Ferreira. Ele não é um cara que vai disputar a vaga com o Jean-Pierre hoje. porque também uma das poucas vagas que está em aberto no Grêmio é a ponta direita mesmo. O resto já está bem fechado. A ponta direita, o Alisson tá machucado, não sei quando que ele volta. Então tem o Ferreira disputando essa posição, tem o Luiz Fernando, o próprio Pinares. Então eu acho que é a única vaga que está aberto até a volta do Alisson. Porque quando o Alisson voltar e estiver 100% para jogar, a vaga vai ser dele, eu acredito. O Pois Diogo é. Barbosa, ele fez um bom jogo também. O Orejuela estava vindo mais ou menos. O Ferraz entrou bem, eu acredito. Eu assisti ele jogando. Ele jogou bem comparado o clima que o jogo já estava desandando. E teve o meio de campo. Tínhamos o Jean-Pierre, o Matheus Henrique e ele, o homem invisível Darlan, que não apareceu no jogo. Comenta um pouco disso aí pra nós. Não vou criticar muito o Darlan, mas foi realmente um jogo que ele se botou mais abaixo do time. Não foi um jogo a nível Darlan que a gente conhece. A gente sabe que ele pode render. Foi um jogo muito, muito, muito abaixo. Inclusive a substituição, eu creio que passa muito por isso também, pelo pensamento do Renato em questão a isso. Mas, pô, sacanagem essa corneta aí de Homem Invisível, hein, Rakan? É que eu sou muito fã do Lucas Silva. E o Lucas Silva anda fazendo merda off aí, né? Dando em cima da filha do treinador. Aí vai ficar no banco, cara. Aí é complicado. Não, E o bom, Lucas Silva aí sabe o que é ficar no banco aí, né? O cara, infelizmente, vem fazendo algumas questões aí. Não tô dizendo que é por isso, mas extra-campo aí vem dando uns comentários aí, meio bola fora, né? anda comentando no post de certa pessoa no Instagram. Hein? E bom, Exatamente. e o Jean-Pierre, cara, a gente, no último podcast, a gente comentou que o Grêmio sem ele era um Grêmio diferente. E ontem ele praticamente não jogou. Eu acredito muito, Rakan, que a gente não. Cara, eu não vou fazer aqui, eu não vou ser hipócrita, sendo sincero. Eu não vou jogar o Jean-Pierre. Eu não vou chegar e falar que o Jean-Pierre é o culpado da classificação, porque ele entregou um Não, pau. não, não, imagina, Não, mas a gente com esperava certeza. mais dele. Ele é um Não, jogador acima da média. com certeza, com certeza. É justamente por isso, é pelo que o Jean-Pierre provou pra gente gremista, o que o Jean-Pierre provou pra nós, cara, que ele pode jogar mais do que ele jogou ontem. Ontem foi um jogo atípico que o Grêmio não teve meio campo. Pode dizer assim, o Grêmio É não que teve assim, meio campo. rapidão aqui, é que assim, por exemplo, um jogador do nível Lionel Messi, do nível Cristiano Ronaldo, tu espera mais dele.
Tu sabe que ele pode fazer um jogo ruim, mas tu espera muito mais dele. E é isso que a gente espera do GPR. A gente espera um nível muito maior do que um jogador comum, como, por exemplo, um Galhardo de um certo pequeno time aí. A gente espera mais do GPR, entendeu? Com certeza, pelo que ele apresentou até nos últimos jogos que ele vem mostrando. Só que agora eu não acho. Eu acho inclusive uma hipocrisia no Twitter o que tem de torcedor xingando o Jean-Pierre. Falando que é jogador de Twitter, xingando o Matheus Henrique, falando que é jogador de Twitter. Com todo respeito à opinião que esses jogadores têm, mas, cara, esses jogadores mudaram o meio-campo do Grêmio. Se não fosse esse jogador, a gente estaria hoje com Tassiano e Robinho. Tassiano fez uma boa partida agora quando entrou, mas, por favor, Tassiano e Robinho de titular, iniciando com o Jean-Pierre, a gente não ia ter um elenco. Então o time tá tirando de uma classificação que eu acho que foi vergonhosa, mas tá querendo queimar os guri. A gente tem uma Copa do Brasil pela frente. Se vocês começarem a detonar jogador no Twitter, detonar e detonar e detonar, os caras vão entrar com a cabeça baixa. O São Paulo tem a cabeça no brasileiro. O Palmeiras, que hoje é o único clube brasileiro em 3 participações, porque o Grêmio caiu ontem, é um time que não vai focar a Copa do Brasil, é um time que vai para Libertadores. Então, cara, a gente tem que focar muito, muito, muito nessa Copa do Brasil contra o São Paulo. É, Muito. Mas, assim, daqui a ó, pouco a gente vai comentar um pouco sobre a Copa do Brasil, mas agora vamos comentar um pouco sobre o melhor do Grêmio, que eu acho que foi o ataque. O PP, como sempre a gente comentou antes, fez uma partida incrível, tava buscando o jogo. O PP, ele é um cara sensacional, cara. Ele é um cara que se dedica muito no Grêmio. O Diego Souza, apesar das críticas, vem fazendo ótimos jogos, como nas últimas semanas. Tu mesmo comentou que ele foi na zaga buscar a bola. O cara queria ganhar, ele tinha raça, ele tem vontade de querer. E o Luiz Fernando, apesar de não ter feito um jogo, fez um jogo mais ou menos, tava bem até, comparado com o resto do time. o Luiz Fernando, eu quero deixar muito claro aqui quando eu peço para que o Ferreira poderia render muito mais na função que o Luiz Fernando. Nenhum de nós dois aqui a gente está dizendo Luiz Fernando pessoal. Gente, pelo amor de Deus, em nenhum momento a gente está se referindo a nenhum jogador pessoal aqui nesse podcast. A gente está Exceto o simplesmente. Cortez. Exemplo o Exceto o Cortez aí, com todo Cortez. respeito, mas que quis abrir um processo contra o Nego Dil, que eu acho errado, enfim. Cada um, cada um. Mas, gente, a gente cobra o profissional. Aqui nesse podcast tem dois gremistas de coração, gremista copeiro desde criança, que é apaixonado pelo Grêmio, cara. Então, por favor, honrem esse manto gremista, honrem, vão para esse jogo e façam alguma coisa contra o São Paulo, realcem. O pessoal que está sendo criticado do Jean-Pierre, Vanderlei, David Braz, que eu que não entre contra o São Paulo, que seja o Kahneman no titular, mas enfim, que entrem e dê a camisa, cara. O Grêmio precisa de um time mais sanguinário, que entre. Onde a gente viu o Santos, cara, os caras davam um carrinho na lateral, comemorava. Lindo, Comemorar na achei lindo aquilo. frente do banco do Grêmio, cara. Teve um jogador que mostrou o replay, não lembro quem. O cara desarmou um lateral do Grêmio e na frente do banco do Grêmio, com o Renato de personalidade, o cara comemora e bate no peito. É isso que eu quero do Grêmio, cara. O São Paulo tá focado no brasileiro, Palmeiras na Libertadores. Vamos copar essa Copa do Brasil, por favor, Renato. Vamos pra cima desses caras. Esquece o que passou. Vamos pegar Jean-Pierre, Matheus Henrique. Cara, bola pra frente. Vamos pra frente. O Grêmio pode ser campeão muito. Eu não sei como é a tua opinião, Rakan, mas eu acredito muito nessa Copa do Brasil, cara. O Grêmio tem time pra isso. Só falta uma vontade, uma gana de vencer, Rakan. É que assim, são 4 jogos aí. O Grêmio vai enfrentar o São Paulo e o Palmeiras o América Mineiro. O São Paulo é um time. O São Paulo e o Palmeiras são times fortes, enquanto que o América Mineiro, não querendo se respeitar, é um time que vai correr por fora. Tu falou, o São Paulo tá na cabeça no Brasileirão. O título tá bem próximo deles. Não tá na mão, mas tá próximo. O Palmeiras tem chance de Libertadores. Então é questão de lógica que eles vão priorizar Libertadores. O São Paulo vai no título mais próximo. Então a Copa do Brasil acaba ficando mais fácil pro Grêmio. Principalmente agora que só tem a Copa do Brasil e o Brasileirão. E a gente sabe que o Grêmio vai deixar o Brasileirão em segundo plano. Inclusive a gente falou isso no último podcast. Então eu acho que tem muita chance do Grêmio
ser campeão só precisa querer. Porque é um jogo contra o São Paulo, pode. O Grêmio tem chance de ganhar. O Palmeiras provavelmente vai ganhar o próximo jogo. Vai ganhar contra o América Mineiro, até com reservas, eu acho que eles ganhariam. E uma eventual final, o Palmeiras acabaria poupando se continuasse na Libertadores. E aí que o Grêmio se aproveita da chance, ô Rakan. É por isso que eu digo que quando o Palmeiras é o único clube brasileiro hoje nas 3 competições, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. E o Palmeiras vai querer focar, por favor, né? Vamos ser bem coerente. Qual é o time brasileiro se tivesse numa semifinal de Libertadores, não ia focar uma Libertadores? Eu Por acho mais, que nem o. pois é, por mais que um time brasileiro quisesse o dinheiro que a Copa do Brasil oferece, eu acho que uma glória, como diz a glória eterna da Libertadores, eu acho que nada se compara a ela, né? Não sei qual é a tua opinião, cara. Eu acho a mesma coisa. Além de toda a visibilidade, dar dinheiro, dar opção de patrocínio, com certeza vai trazer, como eu falei, uma visibilidade maior para o clube, a chance de ir para o Mundial. É a glória eterna, cara. É o próprio logo da Libertadores. Enquanto que eu sei que a Copa do Brasil tem uma boa premiação, mas time sempre busca visibilidade, chegar no topo. Imagina chegar no topo da América Latina, então. Eu acho Eu, que todos os times focariam em Libertadores. exatamente, não é um desmérito do Palmeiras tirar a Copa do Brasil de foco agora, cara. Então, eu acho que o único time que pode ameaçar a gente é o Palmeiras na Libertadores. Vai pegar o América Mineiro. Pode ir até com os reservas, não desmerecendo o América Mineiro, mas pode dar um laço no América Mineiro, né? Com todo respeito, mas pode dar um laço. E o Grêmio pode passar pelo São Paulo, que deve estar focado no brasileiro. Inclusive, botou uma goleada agora, no mesmo dia aí que o Grêmio caiu pro Santos. Botou uma 3-0, goleada, se não me engano. botou então um baile. Eu acho então, cara, no Atlético Mineiro, que então que o Grêmio, assim, ó, que tá bem desenhado no Brasil nesse momento, para ser bem claro com quem nos ouve agora nesse momento. São Paulo campeão brasileiro, Grêmio campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras ou o Santos campeão da Libertadores. Esse ano, cara, infelizmente a gente vai ter, ou felizmente, a gente vai ter 3 brasileiros em 3 competições diferentes, óbvio que 2 delas nacionais, né? Tirando de lógica, mas eu acho que é uma temporada pro Grêmio agora. Depois disso tudo, dos entrecalços que houve, dos problemas que aconteceu, focar mais do que nunca na Copa do Brasil e com reserva agora no jogo de sábado e focar com o titular na quarta-feira, que o Alisson deve estar até de volta. Não acredito que jogue o primeiro jogo, mas acredito que jogue o segundo jogo. Seria complicado um argentino ganhar o Brasileirão, uma Copa do Brasil, mas bora lá. Não, eu acho o seguinte, cara, eu tenho certeza, o Grêmio precisa dessa Copa do Brasil e eu também gostaria que eu vou torcer pro River, Racing, Boca, qualquer um ganhar a Libertadores, porque eu não quero ver um Santos ou um Palmeiras campeão. Eu prefiro torcer pros argentinos do que para um desses aí. E vocês lembram qual foi e que os times argentinos combinaram? Eles combinaram de um deles trazer a Libertadores em homenagem ao Maradona. E eu acho que vai ser isso que acontecer e eu espero que aconteça isso. Agora que o Grêmio caiu. Porque os times brasileiros, eles têm muita soberba, inclusive o Grêmio, graças ao Renato. E eu acho que isso é ruim, os times terem tanta soberba assim, porque é isso que às vezes faz o time cair. E eu, inclusive, acho que foi isso que fez o Grêmio cair. Foi soberba, principalmente do Renato. Ele é um cara. Eu sei que ele é um grande treinador, mas o ego dele às vezes cresce mais do que a habilidade que ele tem de treinador. Eu concordo contigo, Rakan. E para aumentar a tua tese, é só a gente botar desde quando o Renato falou do melhor futebol brasileiro. Naquele jogo, foi contra o Vasco, que a gente aplicou uma goleada. Passado o jogo do Vasco com o Santos, Goiás, Santos, ou Goiás, Santos, Santos, cara, sim, ó, é uma vergonha o que aconteceu. Parece que tem uma maldição nessa frase que o Grêmio não consegue jogar bola. O Grêmio tomou um baile nos 2 jogos. Vamos ser bem sinceros, tomou um baile nos 2 jogos. E é como a gente abriu o podcast, cara, eu falando. O Renato não é maior que o Grêmio. O Renato às vezes faz umas renatices, ele não conseguiu entender o jogo, ele foi botado na roda pelo Cuca
Mas, cara, ele ainda assim não tira o mérito dele de ter sido campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa. O que acredita a gente a pensar na Copa do Brasil. Que agora, inclusive, eu peço desculpa, mas meu único foco agora é Copa do Brasil. Eu acho que é mais que obrigação do elenco a perder com essa derrota, como o Thurin disse ontem na coletiva, que ele chegou há pouco tempo, mas é um clube grande, ele vê que na derrota o time se une. Eu espero que se una mesmo e que bote na cabeça que para ser campeão da Copa do Brasil só precisa passar pelo São Paulo. Com todo respeito ao Palmeiras e ao América Mineiro, mas tu passou do São Paulo, que hoje é o time líder do brasileiro, isolado, em teoria o maior time do Brasil, liderando o brasileiro, cara, eu acho que a gente pode conquistar só que o Brasil ganhando só em cima do São Paulo. Porque se vir Palmeiras, se o Palmeiras avançar, ou se vir o América Mineiro, o Grêmio tem dois elencos muito mais competentes que isso. E eu acho que esse salto alto, como tu disse, não vai entrar, porque eles já perderam agora. Eles aprenderam tomando 4-1. O Grêmio entrou de salto alto contra o Flamengo depois de um empate aqui na Arena, em 1-1 por coincidência também, com o gol, com aquele passe do Maicon e o gol do PP lá, aquele 1-1, e tomou um baile no jogo de volta. Foi a mesma coisa na Arena hoje. O Grêmio tomou um baile na Arena e tomou um baile lá em São Paulo. Não, então foca na Copa do Brasil, que esse ano eu volto a dizer de novo, São Paulo campeão do Brasileirão, Grêmio campeão da Copa do Brasil e Palmeiras campeão da Libertadores. É bem complicado o Grêmio. Se o Grêmio cair da Copa do Brasil, fica com muita chance de não ter um título nesse ano. Esse ano estendendo até o começo de 2021, né? Porque o Brasileirão tá ficando um pouco distante, já são 9 pontos, se eu não me engano, do São Paulo. Então, se o Grêmio cair da Copa do Brasil, fica com poucas chances de ter um título expressivo esse ano. O Grêmio já tem um título, na verdade, já. E eu não considero como título, mas o Renato gosta muito de dar o ênfase de falar no gauchão. Eu acho que regional não é título. Eu acho que Não, título é mesmo um, é. é um título, só que ele não tem uma expressividade. Porque quem é o time que duela com o Grêmio no Rio Grande do Sul? O Inter, né? Apesar de ser freguês, mas Caxias, talvez. Ou seja, são poucos times, cara. Em São Paulo são 4, 5 times brigando pelo título. No Rio é 4, 5 times brigando pelo título. Em Minas também é 2, 3, talvez. Então é difícil tu considerar um título expressivo. É um título? É, mas expressivo não sei. Pois é, expressivo eu concordo contigo que não seja. Porque é a mesma coisa que um mineiro vir aqui apontar pra gente que o Galo é o maior porque ganhou o Campeonato Mineiro, entendeu? A Vim gente vai aqui. rir da cara deles. Então, cara, eu não considero regional. Com todo respeito, eu acho que o regional não é um título, eu acho que é um bônus que abate na folha salarial, porque pelo preço da premiação que paga é muito baixo, não deve pagar nenhuma folha salarial, mas já ajuda a pagar já. Então é interessante ganhar por todo o dinheiro que entra, né? Como É entraria aquilo. agora na semifinal. Não sei É qual é a tua, que. Oi? Repete essa última parte aí. não, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, referente a isso, porque Não, eu acredito que o regional não seja um título. Mas é não, importante é ganhar, que claro, com certeza, até pelo clima que dá no elenco e pelo dinheiro que entre para pagar a folha salarial, né? é que assim, além do dinheiro, essa moral que dá para os jogadores, eu acho que o mais importante é que assim, quando tu ganha o estadual, tu pode não, nossa, é um título muito grande, tu pode não ficar tão feliz, mas quando tu perde, tu percebe que o time é algo que indica que o time tá mal quando tu perde o gauchão ou o estadual. Porque se tu vê que o teu time não ganhou o estadual, que tem praticamente dois times concorrendo, que é o Grêmio e o Inter, ou talvez um Caxias, tu percebe que o time vem mal. Então se ele já ganha o estadual, tu percebe que ele não vem tão mal assim. Entendeu? Se o Grêmio perde o estadual, tu vai perceber, porra, talvez o time não esteja tão bom assim, tem coisas a mudar. Mas se ele ganha, tu já fica um pouco mais tranquilo. Pois é o que acontece com hoje no cenário regional. Eu acredito que de início de temporada, como o Inter na era do Cudê ainda perdeu o Gauchão, eu acho que o Grêmio se mostrava o time mais preparado. Querendo ou não, era um time que tinha chegado
numa fase avançada da Libertadores no ano passado. Era um time que tinha ido pro topo da tabela do Brasileiro, então não quero desmerecer, mas como nos últimos 3 anos, 4, 5 anos, o Grêmio vem sendo candidato a título pro Gauchão. A gente vê isso muito no reflexo da temporada. De novo, voltando, o Inter do Cudê, por exemplo, não ganhou o Gauchão. Não foi muito além, porque teve um começo de temporada talvez mal planejado, mas o Grêmio já tinha um treinador já desde 2016. Era o quarto ano do Renato esse ano à frente do Grêmio. Eu esperava que, além do gauchão com obrigação para pagar folha salarial, ele ganhasse algum outro título de expressão, inclusive no. Eu acreditava, numa tríplice coroa, por exemplo. No Grêmio conseguia uma Copa do Brasil, um brasileiro e uma Libertadores. Porque como eu não considero gauchão, para mim seriam essas 3 Copas. Só que agora Eu não é. acreditava nas duas, pelo menos. Como o pessoal acredita muito que seja do esquema de tríplice coroa, seja o gauchão Conte, então seria como, por exemplo, eu acreditar ainda que o Grêmio, por obrigação, já ganhou o gauchão que ganhasse o brasileiro e a Copa do Brasil para tríplice coroa, no que eu acredito. Entendeu, Rakan? Não sei como é esse teu pensamento. Também, eu não sei se as Recopas contam, principalmente a Recopa Sul-Americana, eu acho que ela conta, não? Não, conta com certeza, né? O Vasco, inclusive, não tem um título desses. Eu acho que então teriam 3 títulos, caso o Grêmio venha conseguir uma Copa do Brasil, algo assim, porque a Recopa Sul-Americana não tem mais jeito. Mas caso venha ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão consegue uma vaga na Supercopa do Brasil do ano que vem. Aí já tem uma chance de uma tríplice coroa ano que vem. Mas eu acho que o planejamento ainda tem que ser feito para essa temporada. Em tríplice coroa, eu acredito que hoje não aconteça, até pela disparidade do São Paulo no Brasileiro em relação ao Grêmio. São 7 E pelo pontos. Grêmio, inclusive o Grêmio ter caído na Libertadores dificulta um pouco, porque eu acreditava que era Libertadores, Copa do Brasil, mas em contrafunção, o Palmeiras acho que é o time candidato a Libertadores, de novo dando ênfase a isso. É o São Paulo o Palmeiras campeão da Libertadores, São Paulo do Brasileirão e o Grêmio da Copa do Brasil. Eu aposto nisso, mas eu acho que o River vai ganhar a Libertadores. Brasileirão, acho que vai ser do São Paulo. Eu acho que o Grêmio vai pegar talvez um quarto, um terceiro lugar no Brasileirão, mas nada além disso. O Grêmio não briga por. Acho que o Grêmio briga, na verdade, não pelo título. Briga sim pela posição da Libertadores ano que vem, que pode vir ou pelo título da Copa do Brasil, ou pode vir pelo G4 do Brasileirão, né? Eu acho que Então, vai vir dos dois jeitos e o Grêmio vai abrir a vaga pra alguém ainda. eu acho que Como isso Acho que não foi tenho algumas certeza. vezes. Oi? Isso aconteceu já. Em 2016, o Grêmio pegou a vaga pra Libertadores, se eu não me engano, pelo Brasileirão e pelo título da Copa do Brasil. Repete pra mim, por favor. Se eu não me engano, em 2016 o Grêmio pegou a vaga pela Copa do Brasil e também pela classificação do Brasileirão. Daí ele abriu a vaga pra alguém, se eu não me engano. Inclusive, abriu um G7. Ou naquela época, se não me engano, era um G8 ainda na época. Mas, Mas como esse tu disse, negócio isso sempre me confunde. esse método varia de uma competição para outra, né? Isso é complicado. Na Copa do Brasil não tem gol fora, na Libertadores tem gol fora, então a gente nunca sabe o que é certo, o que vai se valer, na verdade, né? Mas eu também acredito que o Grêmio esse ano consiga uma classificação para a Libertadores através do G4, como pelo Brasileiro. E eu acredito também que ele seja campeão da Copa do Brasil, cara. Além de aqui nesse podcast tentar o ser menos, não digo menos gremista, mas o menos imparcial possível, ser o mais realista. Agora, mais do que nunca, como eu disse, eu acho que depois do jogo que passou contra o Santos ia ser um divisor de águas. Na verdade, foi tu mesmo que disse que ia ser um divisor de águas, complementando o comentário de que o jogo contra o Santos era
Era o jogo que era pra ser o maior jogo assim do ano do Grêmio. O Grêmio levou um empate na Arena, tinha que virar lá. Mas eu acredito que agora seja uma questão de obrigação. O Grêmio ganhar do São Paulo. Perdeu para o Santos, infelizmente. Tentou nos últimos momentos ali ir para cima. A gente tentou ver um time agressivo, o Renato botando 5 atacantes. Mas infelizmente não reverteu o resultado. Não se alterou o resultado. E eu acho que a Copa do Brasil agora mais do que nunca é prioridade pra gente, Rafa. Como a gente falou, o Brasileirão fica um pouco mais difícil, mas eu acho que a Copa do Brasil tá bem mais perto. Bom, a gente vai encerrando esse podcast aqui. Eu sou o Rakan, meu amigo Alan aqui. A gente gostaria de agradecer a presença de todos. E é isso aí, gurizada. Valeu. Muito obrigado aí, gurizada. Vamos se erguer por esse jogo aí. Não tem crise no Grêmio. Antes algum repórter que queira criar crise no Grêmio aí. E vamos pra frente, a Copa do Brasil é nossa. Não podemos se abalar porque nós é gremista, gurizada. Valeu então, muito obrigado pelo podcast aí, Rakan. Palavras finais aí. 1 minuto de silêncio para o Inter que está morto. Valeu. Valeu, gurizada. Nós.